Olá, meu nome é Maria, sou estudante do curso de Pedagogia da Faculdade UEG. Vim aqui hoje falar sobre a disciplina História Social da Criança e da Infância, do livro de Postman, que tem o texto que fala sobre o desaparecimento da infância. No texto, ele relata que a criança no tempo da Idade Média, ele era tratado como um adulto simplesmente pelo fato de deles nascerem e não sobreviverem muito. Então, as crianças que sobreviviam naquele tempo, devido à idade de 7 anos, já era considerado um adulto, onde eles tinham que trabalhar, conviver com os adultos, a roupa de pessoas adultas, frequentar reuniões noturnas e não tinha condição de frequentar sala de aula. Alguns tinham, que seria aqueles mais privilegiados, no caso dos filhos de reis, de pessoas de alta classe, que tinha como arrumar pessoas para ensinar eles a ler, a escrever, e, e nisso foi muitos anos da Idade Média até certas décadas, foram desse jeito, tratado a infância como ela não existisse. As crianças não tinham higiene, não tinham alimentação adequada e era tirado do convívio das famílias. Então isso era considerado que não existia infância. Mas hoje, as crianças, as meninas, elas eram tratadas diferentemente dos meninos. Elas eram, as mães já desde criancinha dos 5, 6 anos, já instruía elas que elas tinham que crescer para se tornarem donas de casa. E elas eram maltratada, era desrespeitada pelo machismo que existia, né, nesse tempo da antiguidade. Mas esse era na Idade Média, né, Idade Medieval. Era um processo muito crítico, né, sobre as crianças, de achar que não existia infância, não tinha que existir criança. Criança era enquanto estivesse amamentando. Mas nos tempos de agora, não mudou muito a realidade, eu acho, porque existe muitas crianças que vivem essas mesmas condições dos tempos antigos. Existe pessoas que moram no interior aí, que as crianças são submetidas também com 7, 8 anos, trabalhar, não frequentar a escola, porque os pais, a família em si, acha que eles têm que trabalhar para ajudar a família, que filho é para ajudar os pais, crianças não tem que ir para a escola, não tem que andar com outras crianças, tem que conhecer uma vida adulta desde cedo. E com isso a infância vai sendo perdida. Hoje em dia, assim, as crianças que têm acesso à tecnologia, à escola, essas coisas, outras invenções a mais que o povo da Idade Média, às vezes a gente pensa que ela está tendo uma infância, mas muitos deles também já não estão tendo infância porque já estão no mundo dos adultos, através da tecnologia. Coisas que só adulto via, eles vê, coisas que só adulto faz, eles também querem, fora os adultos que usam as crianças para desviar da sua infantilidade. Então, a infância vai se perdendo, desde o tempo antigo até nos tempos de hoje. Contudo, nos dias atuais, no Brasil, existiu a lei de 1989, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que
veio com grandes mudanças, trazendo direitos, né, direitos e deveres para as crianças. E cabe ao Estado, à família, dar proteção, dar direito à saúde, à educação. São direitos básicos que toda criança tem que ter. E esse o ECA veio para isso, para ter renovações nesses dias atuais. No tempo medieval, sobre a educação, as crianças eram obrigadas a estudar nos templos religiosos. E nem todos eram obrigados. Alguns iam porque os pais tinham condições, outros não iam porque os pais não deixavam e não era obrigado. Agora, com a lei do Instituto da Criança e do Adolescente, o ECA, as crianças são obrigadas a estudar e têm os seus deveres e suas obrigações com a escola e são protegidos pela lei. E com isso, a maioria das crianças estão sendo mais alfabetizadas, aprendendo a ler, a escrever. Muitos não chegam lá na faculdade em si, mas a maioria aprende a ler e a escrever. Aliando sobre o texto, vou ressaltar o seguinte, que na era medieval, as crianças eram vistas como objeto, como miniatura adulta, onde elas tinham que prover a família com o seu trabalho, com sua ajuda como um provedor da família. Nos dias de hoje, ainda há vestígio sobre esses trabalhos infantis, sobre a exploração de crianças, podendo ser visto em alguns lugares a exploração de crianças no trabalho infantil, onde as famílias são de classe baixa e que precisa ainda de usar as crianças para ganhar dinheiro, para ajudar na família. Isso desde o tempo medieval até hoje ainda continua persistindo. Porém, hoje existe o Estatuto da Criança, onde elas são protegidas e se forem descoberta que a família, que as crianças continuam assim, os pais são penalizados e responderão, né, na justiça por isso. Mas isso leva a toda a sociedade um pouco de alívio por isso. Mas não deixa de acreditar que ainda existe isso nos tempos atuais que nós vivemos na sociedade. Concluindo, então, o desaparecimento da infância continua acontecendo por negligência de algumas famílias, de alguns pais, mas acreditamos que isso venha a desaparecer ao longo dos tempos.